gente, aqui é a Dessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje eu vou falar tudo que eu li no mês de outubro. Gente, na verdade eu li muito bem em outubro com a ajuda de e-books e audiobooks, por isso que a minha pilha tá pequena, mas eu li um pouquinho mais que isso, apesar que eu li contos também, mas enfim, vamos lá, vamos aos poucos vendo o que foi que eu li. Vou começar falando do primeiro livro que eu terminei e que, na verdade, vocês, se são assíduos aqui no canal, já viram, que é o livro Antes do Fim da Primavera, da minha amiga Ray Correia, minha bestie, que obviamente eu ia ler o livro dela assim que ele chegasse pra mim, que foi o que eu fiz. A Ray é booktuber, pra quem não conhece ela, e ela também participa comigo, ela é uma das organizadoras do Buddy Read LX, que é uma leitura conjunta que a gente faz todos os meses, já faz que uns 5 anos, eu acho. E Antes do Fim da Primavera, nós temos a história da Violeta. Ela vê fantasmas e o trabalho dela, junto com a família dela, é ajudar esses fantasmas a irem para o outro lado, ir para um lugar melhor, enfim. Só que, às vezes, ela se mete em algumas confusões. Não é uma confusão bobinha, não. Na verdade, ela tá pagando um preço bem caro pela última coisa que ela fez de errado. E então ela tem que cuidar muito o que ela vai fazer nessa primavera. Mas é difícil ter um poder desses e não fazer certas coisas quando aparece na tua cara. Eu te entendo, Vi. E esse livro, gente, ele é bem emocionante. Esse livro vai tratar de temas bem interessantes, assim, bem sensíveis, como luto e culpa, mas de uma forma muito bonita. Eu sei de muita gente que chorou, pessoas que o assunto pegou fundo. Se você é uma dessas pessoas, eu recomendo a leitura. Eu sei que tem gente que tem gatilho, isso é uma outra situação, mas caso você ache que precise de uma ajuda para passar por certos problemas relacionados ao luto, por exemplo, a gente tá contigo, a Vi tá com você, e eu tenho certeza que você vai se sentir respeitado e amado nessa história. Fora isso, vocês podem ver tudo o que eu senti enquanto eu tava lendo lá no meu vlog, que ele não tem spoilers. E eu queria que tivesse acontecido tanta coisa nesse livro e a Ray fez outra coisa e eu, meu Deus, agora como é que vai ser? Meu Deus. Enfim, teve várias emoções nesse livro. Leiam Antes do Fim da Primavera. Tem no site da própria editora Meus Ritmos, procurem lá. Falando em Ray Correia, teve o Buddy Read LX, que é a leitura conjunta, como eu já falei, que a gente faz todos os meses. Eu, a Ray do De Livro em Livro e a Maria do Xícara Quente. Ano que vem vai ter também, em breve trago aqui pra vocês, mas quem tá nos grupos do DLX e aqui do Louca dos Livros no Telegram já viu quais são os livros do ano que vem. Mas o livro de outubro do Buddy Read LX foi A Estrada. Mas o livro de outubro do Buddy Read LX foi A Estrada, do Cormac McCarthy. E esse livro dividiu opiniões, tem gente que odiou, tem gente que amou. Na verdade, assim, acho que a única pessoa que deu 5 estrelas não foi no Buddy Read LX, o Alisson, nosso amigo. Ele leu antes e tava achando bem legal que a gente ia ler, porque ele deu 5 estrelas. Não foi o caso da maior parte das pessoas. A maior parte das pessoas deu, na média, ali 3 estrelas. Algumas deram 2, algumas, como eu, deram 4. Esse livro aqui, ele é realmente complicado. Ele é muito, assim, diferente de ser lido, porque ele não tem diálogos com travessão. Na verdade, ele tem diálogos, mas não tem travessão, não tem marcação de quem é que tá falando. Ele é um livro fluido, só que você tem que ter atenção na leitura. Ele é um livro descritivo, mas ele também tem algumas situações, alguns, na verdade, trechos subjetivos que dão a entender partes da Bíblia. Tem coisas que não são respondidas. Enfim, tu tem que estar com a mente bem aberta e bem afim para gostar. Mas eu gostei. Teve bastante coisa aqui que eu fiquei pensando. Inclusive, eu gosto de recontos bíblicos. Não é um reconto bíblico. Ele traz metáforas, ele traz um pouco, mas não sei se dá para considerar um reconto, mas eu gosto dessa pegada. Inclusive, se você não conhece, eu fiz um reconto da Bíblia, do Gênesis, e se chama Sétimo Dia, é o meu conto lá na Amazon. Tá de graça para quem tem Kindle Unlimited. Enfim, eu não sei se vocês querem que eu faça um vídeo falando desse livro, porque eu acho que é difícil eu falar aqui no Leituras do Mês. Mas ao mesmo tempo não é todo mundo que gostou. Então eu não sei se vale um vídeo resenha. Quem quiser pode deixar aqui nos comentários, senão eu vou entender que ninguém quis. E vou ficar quietinha, né, Cormac? Fico em dúvida se lerei outro livro dele em breve, mas eu gostei bastante dessa leitura.
Depois, os outros eu li em formatos digitais, certo? Então, vamos começar com As Sobreviventes, tá? As Sobreviventes eu ouvi o audiobook. Inclusive, para quem não sabe, agora a Amazon tem um site chamado Audible, que ele é muito famoso na gringa. E é de audiobooks, obviamente. Que nem o Kindle Unlimited, você paga uma assinatura e tem vários audiobooks lá para você escutar. Alguns não entram no catálogo, são comprados à parte. Mas tem muitas coisas lá. Não assim, muitas. Eu acho que ainda tá crescendo o catálogo na primeira semana. Inclusive, eu fiquei meio assim, não tinha muita coisa que eu quisesse. Mas agora já tem mais, então é uma boa você usar o período gratuito, né, pra testar. E eu usei o Audible algumas vezes esse mês. Mas enfim, As Sobreviventes, na verdade, eu peguei no Kindle Unlimited. E eu li, então, no Kindle com áudio da Alexa, que também é uma coisa que dá pra fazer, que eu acho que não tem muita gente que sabe. Mas é bem comum, assim, quem tem Alexa fazer esse tipo de coisa. Eu sempre acompanho no e-book também, quando eu uso o Alexa, porque eu acho que assim ele me ajuda a concentrar melhor. E às vezes, quando eu escuto só na Alexa, eu perco informações porque eu distraio. Assim como quando eu tô lendo, às vezes eu paro de ler e me distrair e não percebi. Quando eu tô lendo com a Alexa, eu, tipo, tenho duas formas de foco total, assim. Enfim, não sei porque que virou vídeo sobre como ler com a Alexa, mas eu li As Sobreviventes do Riley Sager, não sei como diz, mas fala então das sobreviventes. Quem são as sobreviventes? As sobreviventes são mulheres que sobreviveram a massacres. E aí a gente segue a Quincy, que é a nossa protagonista. Ela é uma das garotas remanescentes, é como eles chamam dentro do livro. Eu não sei porque que não chamam de sobrevivente, se tá no título, mas enfim. A Quincy é uma sobrevivente do massacre dela, né? Só que, diferente das outras garotas remanescentes, ela não lembra o que aconteceu. E isso é bem suspeito, né? Por que tu não lembra e tu foi a sobrevivente? E por que tu foi a sobrevivente sendo uma menina magrinha e tal, e o serial killer era um homem? Interessante. Uma das sobreviventes morre, uma que quis muito ser amiga da Quincy e tal. E aí agora ela fica com esse sentimento de, meu Deus, eu não fui amiga dela, eu não conheci ela pessoalmente, ela só queria conversar comigo. E eu botei ela pra longe e agora ela morreu e foi um suicídio. Meu Deus, que horror, enfim. E aí chega na vida dela outra das três, né? Que é a Samantha. E a Samantha, depois da morte, então, das garotas remanescentes, vem conversar com ela e ter uma amizade. Só que tá tudo muito estranho. Será que a menina morreu de suicídio? Será que a Samantha veio só ser amiga? Será que a Quincy não lembra de por que ela sobreviveu? Tudo isso dentro de As Sobreviventes. Eu gostei bastante desse livro. Ele é um thriller daqueles assim, ó, rápido e que tu fica o tempo todo tentando descobrir o que aconteceu, quais são as dicas, enfim. É o tipo de thriller que eu gosto de ler, que eu gosto de ficar matutando e tentando ter ideias. Só que ao mesmo tempo o Riley aqui, ele deixa sem uma pulga atrás da orelha. Então eu desconfiava de tudo e todos. Mesmo assim, eu só fui desconfiar de certas coisas mais pro final. Então eu acho que, de forma geral, ele meio que me passou a perna, sim. Eu vou considerar que ele me enganou. E eu gosto disso. Eu dei 4 estrelas e meia. Porque eu acho que poderia ser ainda mais original. Só que eu não tenho ideia pra dar, porque o livro não é meu, eu não tenho obrigação, aquelas. Mas eu acho que podia ter uma pitadinha aí que podia ter a mais pra eu dar 5 estrelas. Aí, falando do Audible que eu falei antes, que eu podia ter falando agora, eu ouvi um audiobook no Audible, que foi A Mulher em Mim, da Britney Spears. Nossa, isso nem um pouco Halloween, né? Como que em outubro a Dessa leu livros tão diferentes? Mas só um pouquinho. Antes da Primavera fala de fantasmas, está na temática Halloween. E como não colocar A Mulher em Mim, da Britney Spears, no Halloween, sendo que essa mulher, ela comeu o pão que o diabo amassou. Tem diabo nessa história. É um terror da vida real, a vida dessa mulher. Eu dei 5 estrelas pra esse livro de puro suco da fofoca, tá? Mas eu fiquei preocupada com a Britney. Fiquei bem preocupada com a Britney.
No início do livro, até uma certa parte, antes do pai dela tomar a ser tutor dela e tal, né? Eu tava achando que ela tava tendo uma pegada, assim, bem vitimista. Não que ela não tenha direito de ser, porque ela realmente foi vítima em tudo que ela disse que foi. Mas, assim, sabe, tipo, reforçando muito a ideia de eu não sabia de nada, eu era muito inocente, aí fizeram isso. E foi mesmo, assim, mas aí eu fiquei assim, nossa, como ela tá, né? E eu não sei se isso foi uma coisa que ela quis fazer assim, até para ter mais impacto o livro, se foi a pessoa que escreveu o livro para ela, ou se não, se ela realmente vê assim. Não temos como saber, né? Mas, enfim. Só que isso martelou um pouco na minha mente para tentar entender quem é a Britney. Isso não transforma o livro nem ruim nem bom. Foi só um ponto, tá? Aí começamos a ver a história pelo lado. Pelo segundo ato da vida dela, digamos. Que é ter sido tirado dela todos os direitos, todos os tudo, coitada. Ela perdeu os filhos, ela perdeu a sanidade, ela perdeu o dinheiro, ela perdeu a vontade de trabalhar, a vontade de viver. Ela, poxa, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa que ela fala que é muito real. A gente vê homens, atores famosos, é, se perderem em drogas, em jogatina, em mulheres e fazerem loucuras na rua e ninguém interdita essas pessoas. Por que fizeram isso com a Britney? Que a princípio não usava drogas, não tem esse. Assim, além de remédios, né? Que é droga também, mas legalizados, né? Além de beber drink de vez em quando, sabe? Tem gente que tem reais surtos psicóticos e não é interditada dessa forma. E ela passou por tudo isso e ela merecia muito mais. E foi muito triste de ler as coisas que fizeram com ela. É revoltante. E Free Britney! Apesar de que fiquei preocupada de quando ela fala tudo nesse ponto de vítima, que tem coisas que parece que ela não enxerga que ela realmente precisava de ajuda, como, tipo, ela diminui o fato de ela usar esses remédios que usam muito lá nos Estados Unidos, que são hiper fortes, né, tipo os opioides e tal. Eu não sei se é opioide aqueles que ela usa, mas eu acredito que sim. Ela não percebeu os traumas que tudo isso causou na vida dele, causaria na vida de qualquer um de nós. Então, que precisaria de um acompanhamento, né, psiquiátrico e psicólogos e enfim. E só que ela tem trauma de médico e tal. Então, ela fala de alguns momentos em que ela, tipo, deu uma de doidinha e tal, por se sentir livre. E talvez era um momento de acompanhamento mesmo assim, sabe? Enfim, preocupada com Britney rainha, pai dela nadinha, filhos, bora falar com a sua mãe, 5 estrelas. E depois disso, eu li 3 contos. Saiu agora, no mês de outubro, uma coleção de contos na Amazon que estão gratuitos no Kindle Unlimited de autores bem renomados, tá? Só que tá só em inglês, gente. Pra quem não lê inglês, enfim. O nome da coleção se chama Creature Feature, tá? E eu li de 3 autores que eu tenho bastante interesse, que são Paul Tremblay, Josh Malerman e Joe Hill, tá? Então, o primeiro que eu li foi do Paul Tremblay. Do Paul Tremblay, eu só tinha lido Chalé no Fim do Mundo, e ele tem outros livros que são muito bem falados que eu quero muito ler, mas eu ainda não tinha lido. Eu gostei bastante de Chalé do Fim do Mundo, gostei da escrita do Paul, mas eu tinha lido em português. E aí agora, então, eu li o conto dele, do Creature Feature, que se chama In Bloom. Ele fala de uma alga que cresce descontroladamente na água e que parece que tem alguns efeitos químicos, psicológicos, psicodélicos e alucinógenos nas pessoas. Eu não gostei muito desse conto. Ele fala de uma jornalista que está procurando entender a história dessa alga aí, o que acontece e tal. E aí ela encontra uma pessoa que fala o que aconteceu com ela em relação a algo alguns anos atrás. Aí eu não gostei assim, ó. Primeiro, a escrita do Paul, lendo em inglês, eu achei um pouco confusa. Talvez ele use palavras que o meu vocabulário não tá preparado e aí foi meio difícil de ler, não sei. Mas não é só isso também. Eu tô tentando dar desculpas pra dizer que esse conto pode ser melhor pra outras pessoas, mas eu também não gostei do fato de que essa história ficou parecendo muito jogada.
Porque tu tem que ter um certo jeito de escrever contos pro conto ser bom. Não é porque é uma história curta que ela não pode ter começo, meio e fim, sabe? E assim, a jornalista vai lá ouvir o cara contar uma história, mas parece que não tem final. E não que é um final aberto, parece que não tem final. Parece que eu peguei um trecho de uma história que ela tem início e fim, só que eu peguei só o meio e eu não tô conseguindo ler o resto, sabe? Não gostei muito por causa disso. A história do In Bloom, assim, tipo, a história da alga e tal, não me assustou, por exemplo, pra ser uma história de terror. Enfim, eu achei que podia ser bem melhor. Eu dei 3 estrelas, um livro esquecível pra mim. Depois eu li It Waits in the Woods, do Josh Malerman, que você sabe que Josh Malerman é um dos meus autores favoritos de terror, mas ele é uma montanha-russa de emoções, Joshinho, tá? Porque tem livros que eu amo e tem livros que eu não gostei muito, mas eu gosto, assim, da pegada dele, do jeito dele de escrever e de ser bem original. O último livro que eu li dele foi Daphne, e eu não achei original. Ele tem pegadas originais, mas no geral, na verdade, ele é uma homenagem a alguma coisa do clichê, assim, da pessoa perseguida e da lenda, enfim. E eu fiquei com bastante medo do It Waits in the Woods, porque eu achei que ele tava buscando aí esse clichê que ele fez em Daphne, porque a história começa sobre uma lenda, que nem Daphne. Daphne era uma lenda. E eu não gostei de Daphne. Aí ele começa contando a lenda do Opsu, que é o cara que vive na floresta e numa. Na verdade, o Opsu como vilão, ele é bem legal, se for ver. É uma lenda, então, deste homem que não tem o rosto. Ele seria, tipo, uma pessoa deformada e tal. E ele não tem o rosto e ele tá numa ponte branca no meio da floresta, que ninguém encontra essa ponte, procurando pelo rosto dele. Então ele vai pegar as pessoas desavisadas e vai arrancar o rosto delas fora para ver se é o rosto dele. E aí no início, apesar dessa pegada da lenda, não é nem um pouco igual a Daphne. Então quem não gostou de Daphne, eu acho que nem muita gente não leu aqui no Brasil, mas caso você não goste de Daphne, pode ler It Waits in the Woods tranquilamente, tá? Porque daí, então, a jornada da protagonista é procurando a sua irmã. Ou melhor, na verdade, ela tá procurando se a lenda é real. Porque a irmã, ela já foi dada como morta. Já faz 3 anos que a mulher sumiu na floresta. E só que a história do Opso fica martelando na cabeça dela e ela vai atrás para ver se acha, então, essa ponte branca. Se existe mesmo. Ela vai sozinha pra floresta. Fica lá procurando a ponte. Meu Deus. Amiga, meu Deus, você está louca. E ela está, de certa forma. Porque primeiro você vai procurar uma lenda. Claro que ela tem um motivo, ela é filmmaker, então ela tá filmando, ela tá fazendo um documentário e tal, isso é massa. Isso é uma parte bem legal, inclusive, da história, eu achei. Mas assim, sabe que no fundo é óbvio que ela tá um pouco procurando a irmã dela também, né? E é isso. Não posso contar mais nada porque é um conto, só que eu posso dizer que me subiu um friozinho na espinha. Então é um continho assim, ó, com aqueles tonzinhos de terror que a gente gosta. E eu dei 5 estrelas pra It Waits in the Woods. Muito feliz de dar 5 estrelas novamente pro meu Josh Malerman. E por último, o último conto que eu li foi The Pram, do Joe Hill, outro dos meus autores favoritos de horror. E esse eu tava muito empolgada, porque eu acho que da coleção Creature Feature é o que tem a nota mais alta. Mas eu acabei dando 4 estrelas, hein? Não foi melhor do que Joshin pra mim, só que eu acho que pouca gente leu Josh. E muita gente tem preconceito com o Josh, tá? Por isso que baixou a nota também. Mas no The Pram ele é legal. Igual, eu dei 4 estrelas, como eu falei. Nós temos um casal que tá procurando um lugar pra morar, pra recomeçar, vamos dizer assim, depois deles terem perdido um bebê. Só que eles vão, então, para um interior, morar numa fazendinha, numa cidade em que, inclusive, tem uma cultura bem estranha, de umas pessoas meio Amish, sabe? Não sei se vocês conhecem os Amish, enfim. Lá nos Estados Unidos é bem comum que é, tipo, um culto de pessoas que pararam no tempo lá em 1900 e bolinha, e se vestem assim, não usam tecnologia, não usam energia elétrica, nada, sabe? E tem algumas pessoas assim lá, mas eles não são Amish. Eles são do culto do não sei o que de sangue, eu não me lembro agora, tá? Em que eles, inclusive, alimentam de sangue as árvores, um troço bem bizarro, assim. Mas, na verdade, não é o foco. O foco é que eles perderam o bebê.
E o marido, ele tá muito ajudando a mulher dele a se recuperar, né? Depois de tudo que aconteceu. Só que ele também tem um luto interno que ele não trabalhou, né? E aí isso volta pra ele quando um dia ele vai buscar compras no mercadinho local por um atalho na floresta, porque de carro é mais comprido ainda o caminho, e ele tava sem o carro. E aí, então, ele preferiu ir a pé por dentro da floresta, chegando lá, como é que eu vou levar as compras embora, não sei o quê. O cara entrega pra ele um carrinho de bebê, né? Pode pegar isso aqui emprestado, leva um carrinho antigo, de madeira e tal. E um detalhe muito interessante desse livro, pós-Covid, porque o cara, ele não consegue sentir cheiros. Não consegue sentir cheiros, desde que ele teve Covid. E ele leva o carrinho pra casa, mas isso dá um gatilho nele. Em que ele fica pensando em bebê, pensando que ouviu barulho de bebê. Mas o carrinho é uma bosta, é horrível. E a mulher dele disse que fedia a podre, inclusive. Só que ele não sentia o cheiro. Porque ele teve uns resquícios aí do Covid e tal. E não vou contar mais. Mas essa loucura do homem por esse bebê que ele não trabalhou nele, né? Essa história faz aí ter esse momento de terror na vida dele que eu não posso contar. Eu achei o livro legal, mas achei que faltou uma pitadinha. O final, ele foi bem diferente do que eu tava pensando. Bem pegado, assim. Ele tem um gorezinho, gostosinho, pra quem gosta, obviamente, que me fez dar uma aumentadinha na nota, porque eu achei que o conto deu uma enroladinha, sabe? Mas eu cheguei à conclusão que ele é 4 estrelas por toda essa pegada do psicológico e tal, e por conta do final, apesar de que o final mesmo, tipo, a última página, assim, eu fiquei... Que troço solto. Eu não sei explicar, altos e baixos aí, mas numa média 4 estrelas. E isso foi tudo que eu li no mês de outubro. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei dar uma pegada Halloween, estava com pouco tempo de leitura. Misturei e-book, audiobook, leitura física, contos, para trazer bastante coisa para vocês. Quero ler mais contos do Creature Feature. Me contem se vocês acham interessante, porque eu posso fazer um vídeo sobre, apesar de eu já ter falado muita coisa nesse vídeo, mas falando dos outros também. E é isso. Beijo. Tchau. Eu vou proibir moto, eu vou virar política, eu vou ser prefeita e eu vou proibir moto. Era um momento de... do Ian McEwan, que inclusive... McEwan não. Do Ian McEwan? De onde é que eu tirei isso? Do Cormac Nossa, de 18ª vez eu consigo acertar. Esse litro. Ai, gente, sério, se a minha cara tiver de chorosa, eu não tô chorosa, eu tô com rinite, mas eu não quero deixar de gravar esse vídeo. Mas aqui, antes do fim da novela, você...